1 Reis, capítulo de número 2. Rei Salomão, as consequências desastrosas da quebra da aliança. Esse é o tema e o subtema dessa série que temos feito nos primeiros 11 capítulos de 1 Reis. Não faremos a exposição de todos os textos desses 11 capítulos. Vamos escolher alguns parágrafos para poder fazer a exposição da vida desse grande rei, que é o rei Salomão. No capítulo de número 1, vocês viram na semana passada a sucessão do rei. E a pergunta que o autor queria responder é: quem será o próximo rei? E aí nós descobrimos então que o Senhor escolheu Salomão para que pudesse suceder a Davi. O capítulo de número 2 agora responderá uma segunda pergunta: o rei se manterá? O tema desse capítulo é a segurança, a maneira como o rei vai estabelecer firmemente o seu reino. Se vocês observarem na leitura de todo o capítulo, vocês vão perceber que no versículo de número 12 e o versículo de número 46, há aquilo que os estudiosos chamam de inclusio. Isto é, uma ideia que é apresentada e que serve como enquadramento para um texto e que marca os limites de uma sessão. No versículo de número 12, do capítulo 2 de 1 Reis, nós lemos que Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino foi firmemente estabelecido. Agora, fechando a moldura do quadro, lá no versículo de número 46, que nós veremos na semana que vem, mais uma vez a ideia aparece com outras palavras. É nos dito no versículo de número 46: assim foi estabelecido o reino na mão de Salomão. A pergunta é: como que Salomão estabeleceu esse reino? E aí nós veremos no dia de hoje e no próximo domingo que ele fez isso seguindo o conselho do seu pai, eliminando os inimigos do reino. E esse é o tema dessa mensagem dessa manhã: os inimigos do reino. Nós vamos começar lendo, vamos expor toda a parte dos versículos de número 13 até 27 do capítulo de número 2, mas por hora vamos começar lendo os versículos de número 13 a 18. Versos de número 13 a 18. Acompanhe, por favor, a leitura com atenção. Eu lerei na versão NVI. Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: você vem em paz? Sim, respondeu. Ele acrescentou: tenho algo a dizer. Fale, disse ela. Você sabe, disse Adonias, que o reino era meu. Todo Israel me via como rei. As circunstâncias, porém, mudaram. E o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora, quero fazer um pedido a você e peço que não o recuse. Ela disse: diga. Então ele prosseguiu: peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não se recusará a atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Senhor Deus, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor nos edifique por meio da tua palavra.
mais uma vez que o Teu Santo Espírito haja no nosso meio de maneira poderosa, convencendo-nos da justiça, do nosso pecado e do juízo, para que, quebrantados por Ti mesmo, coloquemos a nossa confiança unicamente no nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, e vivamos debaixo do Seu reino para a glória do Seu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. As crianças que assistiram o filme Aladdin conhecem, sem sombra de dúvidas, um dos personagens principais, Jafar. Braço direito do rei, Jafar nutre um forte desejo, tanto pela heroína da história, como e sobretudo pelo reino, pelo poder que o reino pode oferecer. Em seu delírio de grandeza, Jafar é um homem que deseja ter o poder de todo o reino em suas mãos, governar sobre tudo e sobre todos, e fazer tudo aquilo que o seu coração mais deseja. E o seu plano para poder usufruir dos dois grandes desejos do seu coração, sexo e poder, já fora traçado. O seu objetivo é encontrar uma lâmpada e, através dela, realizar pelo menos os seus maiores desejos através de 3 pedidos. Ele acha a lâmpada mágica. E agora, ele está a 3 pedidos, a 3 desejos do seu grande sonho. O primeiro pedido, então, é para que ele se torne um sultão. E ele se torna. Mas ele percebe que isso não é suficiente para satisfazer o seu desejo pelo poder. Então, o seu segundo pedido é para ser um feiticeiro mais poderoso do mundo. E ele se torna. Mas mais uma vez ele percebe que isso não é suficiente para satisfazer o seu desejo de poder e de reinar sobre tudo e sobre todos. Ele quer mais. Então, Aladim induz Jafar para que faça o seu terceiro e último pedido de se tornar o homem mais poderoso do mundo, levando a perceber enganosamente que se tornar um gênio seria então a maneira de ter um poder ilimitado, capaz de governar todo o universo. Então, cedendo pelo poder, Jafar rapidamente é convencido que se tornar o gênio é a maneira mais rápida de obter esse poder supremo. Esse é o seu terceiro pedido. Esse é o seu terceiro desejo. E ele se torna um gênio de poderes ilimitados. Porém, não percebe a armadilha, porque ao se tornar um gênio, ele também está agora preso, escravo de uma lâmpada, que rapidamente é lançada em um deserto. Vocês devem lembrar o que disse o romancista pós-moderno David Foster Wallace. Uma excelente razão para você escolher bem algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar é que qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo.
Nós estamos então olhando agora nessa parte da narrativa para o momento em que Salomão é levado ao trono. Os versículos anteriores descrevem o fato de que Davi acabou de morrer. E nas palavras finais desse grande rei de Israel, ele orienta agora o seu filho Salomão, o novo rei, para que trate dos seus inimigos. Adonias, Abiatar, Joabe, Simei. E quando nós percorremos por toda a narrativa do capítulo de número 2, que apresenta esses inimigos do reino, nós vamos perceber que todos esses homens foram tomados por desejos, por sexo, dinheiro, mas sobretudo por poder. Nesta manhã, nós levaremos os nossos olhos para a descrição de dois desses personagens. Permitindo Deus, no domingo que vem, voltaremos para os dois restantes. E o primeiro que nós vamos olhar então agora é Adonias, o qual, assim como Jafar, nutria um forte desejo pela heroína apresentada aqui na nossa narrativa, a bela jovem sunamita. Mas sobretudo, pelo poder pelo qual ela representava. E a pergunta é: os desejos idólatras de Adonias, Abiatar, Joabe e Simei, os comerá vivo? Bem, é o que eu convido você para vermos juntos a partir de agora. O tema então dessa mensagem é os inimigos do reino. E vamos olhar então primeiramente para Adonias, o homem consumido pelo poder. Veremos isso nos versos 13 até 25. Depois olharemos para Abiatar, um homem corrompido pelo poder. Veremos isso nos versos de número 26 e 27. Comecemos então por Adonias. Quando nós olhamos para a narrativa, a partir do capítulo de número 1, nós percebemos que o anseio de Adonias pelo poder é visível desde o momento que ele tentou dar um golpe de estado e suceder o rei Davi, coroando-se rei no lugar do seu pai. No entanto, mesmo se colocando debaixo da inimizade com o novo rei Salomão, este, por sua vez, age com muita misericórdia e preserva a vida de Adonias. Salomão chega a dizer no capítulo de número 1, verso de número 52, o seguinte: se ele, referindo-se a Adonias, se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Ele será guardado e protegido. Mas, se nele se descobrir alguma maldade, morrerá. De tal maneira que quando nós deixamos o capítulo de número 1, encontramos a cena de Adonias voltando para sua casa em paz. Todavia, agora nos deparamos mais uma vez ele voltando ao palácio. E o seu coração está em profundo ressentimento. Ele está profundamente ressentido por tudo que aconteceu. E você sabe que a sua frustração é do tamanho da sua expectativa. E a expectativa ilusória de Adonias era de ser rei. Observe vocês, que no seu delírio de grandeza, ele chega a dizer à mãe de Salomão: você sabe que o reino era meu. E olha só o absurdo que ele chega a dizer: todo Israel me via como rei. Todo Israel? Apenas um grupo de interessados que o abandonou rapidamente
o via como sendo o rei de Israel. As opiniões mais importantes, a do rei Davi e sobretudo a do Senhor, não era favorável a ele. No entanto, ele tem uma perspectiva de si mesmo maior do que deveria. E eu queria aqui então chamar a sua atenção para que você notasse que agora ele se apresenta novamente no palácio, tomado pela autojustiça, que por sua vez o leva à autopiedade. Foi John Piper, no seu livro Graça Futura, que observou que a vanglória é a voz do orgulho no coração dos fracos, dos fortes. É a resposta do orgulho ao sucesso. E ele diz ainda que a autopiedade é a voz do orgulho no coração dos fracos. É a resposta do orgulho ao sofrimento. O orgulho diz: eu mereço admiração, porque eu conquistei muito. A autopiedade diz: eu mereço admiração, porque eu sacrifiquei muito. Eu gostaria que você percebesse que a necessidade que a autopiedade sente não vem de um sentimento de indignidade. Ao contrário, vem de um sentimento de um suposto valor que não fora reconhecido. De tal maneira que aquilo que o mundo chama de baixa autoestima nada mais é do que o eu que foi inflado, murchou e agora busca desesperadamente ar. É como se ele estivesse gritando: ei, alguém assopre o meu eu, diga alguma coisa boa sobre mim para que eu me sinta melhor, reconheça o que eu faço para que eu me sinta melhor, me dê algum presente para que eu me sinta amado. Então nós vemos aqui Adonias, e o seu ego ferido o faz pensar que não parece ser justo, que esse homem que sacrificou tanto, abrindo mão do reino, do trono, tenha que voltar para casa apenas com misericórdia, apenas com a própria vida. Ele não quer apenas misericórdia. Ele não quer apenas a vida debaixo do reino de Deus. Ele quer muito mais do que isso. E não parece justo para ele que não tenha algum tipo de prêmio de consolação que vá ao encontro das suas necessidades, do seu coração quebrado. Então ele se apresenta à mãe de Salomão e diz: peça ao rei que pelo menos me dê uma medalha de honra ao mérito. Ora, qual é essa medalha? Nada mais, nada menos do que a que vivia no harém do rei. Você deve lembrar que essa mulher foi escolhida a dedo para acompanhar o rei Davi nos seus últimos dias. Ela é a Miss Israel. E agora Adonias entende que tê-la é no mínimo um prêmio de consolação. Tê-la é contra a lei de Deus. No entanto, ele a quer a si mesmo. Então eu queria chamar a sua atenção agora para este aspecto. Se você estava dormindo, por favor, acorde agora. Porque eu queria que você se atentasse para a dinâmica da idolatria. Porque o que nós vamos falar agora tem muito mais a ver com você do que você pode imaginar. Note que o ego ferido, cheio de autojustiça, gera por sua vez autopiedade, e essa autopiedade exige ou pede uma compensação. Vou repetir. O ego ferido, cheio de autojustiça, gera autopiedade que exige ou pede uma compensação. E por que é importante que você entenda essa dinâmica da idolatria? Porque o sofrimento
e até mesmo o cansaço pode gerar uma autopiedade que exige compensação. Você lembra daquela propaganda de cerveja que dizia assim, que normalmente passava na sexta-feira: você merece uma Brahma. Incentivando que você fosse ao happy hour, na sexta-feira à tarde, porque depois de um dia ou de uma semana de muito trabalho, depois de enfrentar aquela semana que a sua esposa estava de TPM e perdeu a cabeça com você, na sexta-feira você merece essa compensação. Você merece uma Brahma. Você merece encher a cara. Eu sei, você diz, pastor, eu nem gosto de cerveja, meu negócio é vinho. A dinâmica é a mesma. Então preste atenção. Quando você está sofrendo, ou mesmo cansado, você vai ficar mais suscetível ao pecado. Guarde isso. Você vai buscar uma compensação do sofrimento causado por um dia triste, comendo tudo que você pode à noite. Você vai buscar uma compensação do sofrimento causado por uma semana infeliz, gastando todo o dinheiro que você tem em um shopping no final de semana. Você vai buscar a compensação do sofrimento causado pela quantidade de trabalho, se endividando para viajar várias vezes para lugares paradisíacos. Você vai buscar a compensação do sofrimento causado pelo seu casamento em crise, buscando a luxúria da pornografia na tela do seu celular. Por isso eu queria que você se atentasse para essa ideia. Quando você está sofrendo, ou mesmo cansado, você está mais sensível à tentação do pecado. Por isso, aqui está uma dica de santidade. Diante do sofrimento, ou até mesmo de muito cansaço físico, vigie ainda mais, pois você vai ser ainda mais tentado buscar uma compensação que possa trazer uma alegria para os seus dias tristes. E como eu sei que o seu coração é uma fábrica de ídolo, como disse João Calvino, e como eu sei que você tem muita dificuldade de se satisfazer em Cristo, a sua compensação desses dias ruins será buscando alguma coisa pecaminosa. Voltando à narrativa. Você se engana se pensa que Adonias deseja apenas dormir com essa bela jovem. A semelhança de Jafar no filme Aladim, ele quer muito mais. O seu pedido, na verdade, esconde um desejo ainda mais profundo. O desejo pelo poder. Quando você estuda a cultura do Oriente Próximo, você percebe que possuir as mulheres de um rei, além de ser uma clara violação da lei de Deus, era também uma maneira de reivindicar o trono. Então essa é uma tentativa nada sutil de derrubar o rei, de usurpar o trono. Então Adonias não quer apenas dormir com essa mulher à noite. Ele, na verdade, quer sentar no trono durante o dia. Ele ainda não abandonou as suas ambições de se tornar rei de Israel. E o ponto do narrador é que ele continua resistindo à vontade do Senhor. Se você viu a narrativa até aqui, você já deve ter percebido que foi a vontade do Senhor que colocou Salomão no trono. Não foi o desejo de Davi, não foi o desejo do povo. O Senhor que escolheu o rei e estabeleceu o ungido do Senhor em Israel. Então ele está resistindo à vontade do Senhor. E mais uma vez tenta buscar com as suas próprias forças, fazer a sua própria vontade, estabelecer o seu próprio reino, glorificar o seu próprio nome.
E você conhece alguém assim? Claro que sim. Na verdade, você olhou para ele nessa manhã, quando você estava escovando os dentes no banheiro. Sabemos, meus amados irmãos, que desde a queda, todos nós temos uma dificuldade muito grande de nos submeter à vontade do Senhor e nos submeter à vontade de Cristo. Sabemos que desde a queda há um ditador dentro de você, que insiste em tentar dar um golpe de Estado no ungido do Senhor, que insiste em tentar ser rei para si mesmo, em fazer a sua própria vontade, em governar a própria vida. Aqui está o homem resistindo mais uma vez o Senhor, o seu ungido e a sua vontade. E quando nós voltamos então à narrativa, nós nos deparamos com a mãe de Salomão levando o pedido de Adonias até o rei. Versículo de número 19 diz: quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão se levantou-se para recebê-la, inclinou-se diante dela. Depois, assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-lhe, disse ela. Peço que não me recuse. O rei respondeu: faça o pedido, minha mãe. Não recusarei atender a você. Então ela disse: dê a Abisag, a sunamita, por mulher a Adonias, o seu irmão. Bem, Salomão é um homem jovem, mas ele não é menino. Logo, logo ele percebe o que está por trás desse pedido. Daí a sua reação no versículo de número 22, quando ele diz: então o rei Salomão disse à sua mãe: por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é o meu irmão mais velho. Sim, para ele, para o sacerdote Abiatar, para Joabe, filho de Zeruia. E agora, meus irmãos, se no capítulo de número 1, você percebe a graça e a misericórdia do rei, do ungido do Senhor, em movimento, no capítulo de número 2, você vai perceber a sua ira contra esse usurpador. Veja os versículos de número 23 até 25. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou a casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. Sabe, meus amados irmãos, uma das maiores ironias do pecado é que quando você se acha esperto demais, seguindo as tolices do seu coração, você faz as piores e as mais tolas escolhas. O candidato a rei cavou a sua própria cova. E note também que o autor de 1 Reis está estabelecendo um claro contraste entre o rei Salomão, que foi elevado ao trono e continua estabelecido no trono, porque ouviu as autoridades que se submeteram à lei de Deus e à sua vontade, e um rei
que resiste, um candidato a rei que resiste à vontade de Deus e segue os intentos do seu próprio coração. E como consequência desastrosa dessa escolha, é atropelado pela morte. O homem que poderia desfrutar de tudo, ao lado do rei, do ungido do Senhor, e de todos os benefícios do seu reino, marcado pela aliança com o Senhor, agora está morto. E aqui está o narrador dizendo que esse é o destino de todos aqueles que não se submetem à vontade do Senhor e querem seguir o seu próprio coração. No entanto, a gente precisa seguir em frente. E agora vamos olhar para o segundo inimigo do reino. Abiatar, um homem que fora corrompido pelo poder. Nós vimos no capítulo de número 1, versículo de número 7, que esse sacerdote, ele apoiou Adonias para suceder Davi no reino. Esse era um homem religioso que fora braço direito do rei Davi. E por andar tão próximo do rei, provavelmente sabia da vontade do rei de ter Salomão como reino, segundo fora estabelecido pela vontade do Senhor. No entanto, como o texto deixa muito bem claro, esse é o sacerdote que vem de uma linhagem que há muito tempo tem sido infiel à aliança do Senhor. E esse é o ponto do narrador. Ao lembrar que esse sacerdote é da linhagem de Eli. Veja os versículos de número 26 e 27. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei. Pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, o meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família de Eli. Esse sacerdote, que acompanhava uma família marcada pela infidelidade ao Senhor, agora se corrompe pelo próprio poder, se voltando contra a vontade do Senhor, de estabelecer o seu ungido como rei. E agora também sofre as consequências desastrosas de suas escolhas. Sabe, ele merecia morrer. Mas o rei Salomão, mais uma vez, equaliza a sua ira com a sua misericórdia. Ele poupa a vida desse homem. Mas ainda assim, ele o tira do seu posto. E ele vai amargar em vida as consequências do seu pecado. Bem, isso parece soar familiar para você? Hoje você enfrenta uma série de dificuldades como consequências das suas escolhas do passado. Como eu já disse, aquele casamento misto que você deveria ter evitado, aquela tentação que você deveria ter vencido, aquela explosão de ira que não deveria ter acontecido, aquela fofoca que você jamais deveria ter feito,
aquela dívida que você não deveria ter assumido, aquele investimento arriscado que você deveria ter evitado, mas que a sua ganância te levou a arriscar. E hoje você enfrenta situações difíceis como consequência de escolhas do passado. E por que, meus amados irmãos, isso é tão importante a ser dito, repetido e enfatizado? Porque nós vivemos em uma cultura que fomentou a vitimização, de tal maneira que as pessoas estão vivendo e querendo remover de suas vidas as consequências dos seus pecados. Mas quer você queira, quer não, quer o mundo pregue que você pode viver livremente, seguir o seu coração, a grande verdade é que você vai sofrer as consequências do seu pecado. De fato, Deus perdoa o seu pecado, de colocar o seu coração no trabalho, de tal maneira que você não tem tempo para a família e abandona a sua esposa e os seus filhos. Deus perdoa essa idolatria. No entanto, talvez você vai ter que amargar as consequências de um dia ver o seu filho longe dos caminhos do Senhor. É evidente que Deus também perdoa o seu pecado público. Todavia, talvez isso custe o privilégio de um dia servir a igreja de Cristo, de um dia poder dar bom testemunho do seu Salvador. Sabe, para nós que somos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, Deus perdoa os nossos pecados públicos. Deus pode perdoar até mesmo escândalos públicos, mas talvez isso custe o nosso próprio ministério, a nossa própria reputação, a nossa própria biografia no reino do Senhor. Mas você olha para essa história, e quando você continua lendo essa história, você vai se deparar ainda com mais sangue. E você diz: por que um início tão arrebatador? E é o autor nos lembrando que sim, o juízo de Deus dá integridade mesmo no meio do seu povo, porque Ele é um Deus fiel à sua aliança. Mas quando você olha para a história desse sacerdote, você percebe que Deus é um Deus de graça também. Há um desejo do Senhor de restaurar aqueles que estão arrependidos e de usar de graça para alguns. De tal maneira que quando você olha para o que nós vimos nesse domingo, e quando você voltar no domingo que vem, e você ainda se deparar com mais juízo terrível, não é para você sair daqui temendo, com medo de Deus, sem sequer dormir à noite, pelo que Deus pode fazer contra você. Se Ele fez isso com o filho de Davi, o que não faria Ele comigo? Não é para isso. Não é para esse tipo de medo, pelo menos. Ao contrário, é para você olhar para esses homens, e ao vê-los em você, você perceba a sua pecaminosidade, aquilo que você merecia de ira retributiva do próprio Deus, e ao mesmo tempo levasse os seus olhos para a cruz, para o sangue derramado na cruz em seu lugar.
E ao ver esses homens, e ao ver você mesmo nesses homens, e ao ver o sangue de Cristo te lavando, te purificando, te colocando em comunhão com o Rei, em acesso com o Rei, desfrutando de todas as bênçãos do reino, você olhe para o seu Salvador e você se encante com o seu Salvador. Você diga: tão belo é o meu Salvador. E quando você percebe isso, não é então apenas para você gostar de Jesus, achar que Ele é um cara legal, que morreu na cruz e te salvou da ira de Deus. Não! Eu vou ser repetitivo e eu vou falar isso até entrar no seu coração e permear todo o seu ser. Não é para você achar Ele um cara legal, é para você amá-lo, servi-lo e temê-lo, no sentido de fazer a sua vontade e buscar agradá-lo, não tendo outro rei além dele. Quando eu me vejo na vida desses homens, o meu encanto pelo meu Salvador aumenta ainda mais. E é isso que me impulsiona a amá-lo. Eu sei que quando você lê as histórias do Antigo Testamento, você quer se identificar com homens como Davi, Salomão, né? Já deu para perceber com o que você se identifica mais, né? E isso só revela a grandeza do nosso Salvador, o tamanho da sua graça e da sua misericórdia, em nos poupar, quando Ele poderia justamente nos matar. Agora permita-me encerrar, trazendo o propósito de toda essa narrativa. Quando a gente vai fazer um trabalho acadêmico no seminário chamado exegese, que é um trabalho que lida com a língua original de um texto, nós temos uma parte do trabalho que basicamente tenta explorar duas coisas. A primeira é aquilo que é chamado no trabalho de mensagem para a época. A gente precisa ler um texto, estudar o texto na língua original e dizer qual é a intenção do autor quando escreveu esse texto para o público. Para quem ele escreveu esse texto? E aí então, a partir dessa mensagem para a época, você vai agora e traz para o mundo de hoje a mensagem para todas as épocas. Então uma pergunta talvez que nós possamos fazer aqui é: qual é a mensagem para a época? Bem, você vai perceber que quando o livro de 1 Reis foi escrito, é ali no período do exílio. E quando o rei, então, agora, quando o autor juntou uma série de fatos e de história dos reis, e agora escreveu esse livro para o povo que estava ali no exílio, era para dizer àquele povo que eles poderiam continuar confiando no Deus da aliança, o Deus que tinha feito uma promessa lá atrás para Davi, de que reinaria através dele e dos seus descendentes, e que sim, a descendência de Davi faria, no poder do Senhor, fiel à sua aliança, o que fosse necessário para levar o seu povo de volta à terra prometida. E isso então enchesse o povo de fé e de esperança para viver aqueles dias maus. Tome esse argumento e leve até as últimas consequências. E você vai chegar no maior filho de Davi. Você vai chegar no maior de todos ungidos do Senhor. Você vai se deparar com Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
E qual é a mensagem para você que agora vive nesse mundo quebrado, marcado por tantas injustiças, que vive no reino de Deus, mas que ainda não é marcado por alegria, justiça e paz? A mensagem então para nós é exatamente essa. Você pode ter a confiança de que o verdadeiro descendente de Davi voltará para nos levar para casa. E mais, todos os seus inimigos terão que ficar frente a frente com ele. E ele vai fazer a justiça necessária, que nem mesmo Davi, um dos grandes reis, não fez. Salomão está tratando de pecados do próprio Davi. Esse rei cheio de si mesmo, com esse candidato a rei cheio de si mesmo, com esse espírito de grandeza, não surgiu do vácuo. É um menino mimado que Davi não deu o tratamento devido. O Rei dos Reis virá, e ele vai exercer a justiça necessária para implantar o seu reino de paz. Por isso você não precisa ficar tão preocupado com o que o mundo está vivendo e para onde ele está indo. Há um rei que fará o que for necessário para que a gente viva em um reino de paz. A única coisa que você precisa fazer é confiar nele. É confiar num descendente de Davi. E, sobretudo, confiar no Deus da aliança. E eu quero te convidar agora para que você se coloque de pé, porque nós vamos cantar essa realidade. Esse é o nosso desejo, o desejo de viver em um reino marcado pela justiça, pela alegria e pela paz. Eu sei que todos nós queremos participar de um reino marcado pela vitória. Todo mundo queria ficar do lado de Salomão, por isso que abandonaram Adonias, quando viu que Salomão foi elevado ao trono. E a vitória é de fato para aqueles que contemplar o Cordeiro Cristo Leão da tribo de Judá, que foi morto, com seu sangue pôde comprar homens que com ele na terra vão de reinar. O reino de Deus foi estabelecido, e esse reino e esse rei permanecerá para todo sempre.